Olá turma, aqui quem fala com vocês hoje é o professor Jaciel Roça Valente. Trataremos hoje da temática formas de registro e da produção de conhecimento histórico. Essa temática reporta a habilidade da BNCC de identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. Tal temática, assim como essa habilidade, está voltada para o 6º ano do ensino médio da disciplina de História. Todavia, ela é igualmente uma temática essencial para todo o ensino fundamental 2, como também para o ensino médio. Bem, você, caro aluno, pode se perguntar e me perguntar, mas por que estudar isso, afinal? Devemos estudar essa temática só porque está na BNCC? Por que é importante estudar e identificar a gênese da produção do saber histórico e o que isso irá acrescentar em minha vida? São perguntas válidas. A resposta da primeira é que não devemos estudar somente porque está na BNCC, mas porque é uma temática essencial para a nossa vida, tanto escolar quanto pessoal. Veja, caro aluno, abra o seu livro didático, por exemplo, você vai encontrar vários textos com determinadas temáticas, determinados temas, que não surgiram do nada. Os historiadores não sonharam de um dia para o outro e produziram aquilo. Tem todo por trás dessas narrativas uma determinada metodologia, determinadas problemáticas, justificativas, conceitos e diversas operações. Ou seja, é importante a gente identificar a gênese do saber para entender como que a história é produzida, como que desvendamos e investigamos o passado. Pense, caro aluno, você na sua vida, e também nós, quanto seres humanos, nós temos uma vida finita, ou seja, temos um começo e teremos um final. Se alguém deseja investigar a sua vida, pensem comigo, deseja investigar a sua vida, mas não te conhece, nunca conversou com você, não tem relação com familiares, com amigos seus, como que essa pessoa irá saber o que você fez? Bem, ela procurará vestígios de suas ações, de produções suas, e através desses vestígios ela aplicará determinados métodos, conceitos, reflexões, para assim investigar e explorar o passado, explorar a sua história. E isso você também pode fazer se você dominar a gênese do saber histórico. Como que você investiga o passado? Esse é o principal elemento que nós colocamos aqui. Você dominando essa habilidade e essa temática, no caso, veja, caro aluno, você criará várias problemáticas, mas problemáticas no sentido positivo. Dando um exemplo para os estudantes campolarguenses, se vocês forem na chamada Praça do Sagrada Família, no centro de Campo Largo, vocês encontrarão lá um chafariz. Bem, você dominando essa habilidade, você passará a perguntar por que esse chafariz aqui, qual o seu significado, que motivos levaram à construção dele? Com essas perguntas, você investigará o passado e chegará em conclusões como o chafariz foi uma construção dos tropeiros, a Praça do Sagrada Família outrora era uma parada de tropeiros, um dos principais marcos da cidade de Campo Largo. Bem, trazemos para vocês, então, nessa temática, novos olhares para o passado, novos olhares para o seu presente também. Você olhará de outras óticas, de outros prismas, de outros pontos de vista, aspectos que estão na sua vida, no seu redor. Você não se tornará apenas imediatista, mas você olhará o passado, procurando nele significados, motivos, ou seja, problematizando. Bem, existem duas perguntas básicas, mas com desenrolares complexos, que são o que é história e o que faz o historiador, qual é a sua função? Bem, caro aluno, primeiro, a história não é um conceito absoluto, em que pessoas que viveram há 100, 200, 1000 anos, 2000 anos atrás,
tem o mesmo significado que a gente. Ela tem determinados significados, determinada conceituação ao longo do tempo. Para nós, hoje, é importante a gente conceituar que ela está alinhada à chamada escola dos análises. Ou seja, para nós, a história, ela significa que ela é uma ciência que estuda os homens no tempo. Assim, o Mark Bloch, um dos historiadores fundadores dessa corrente da escola dos análises, ele afirmava de que definir a história somente como ciência dos homens era vago demais, era pouco. Ou seja, ele acrescenta de que a história é o estudo dos homens no tempo. Aqui ele traz dois significados importantes para a gente pensar a história. Ela estuda o quê? Os seres humanos, aonde? No tempo. Acrescentaremos aqui um outro aspecto fundamental para entender o que a história estuda e o que ela é também. Se ela estuda os homens, e os homens eles têm ações em um determinado território, em um determinado espaço, e o tempo ele envolve todo um campo de vida, ou seja, todo um território, todo um espaço, nada mais justo que a gente acrescentar que a história também estuda a questão do espaço. Veja, esses 3 pontos são colocados pelo historiador Mark Bloch e são fundamentais para compreendermos a história hoje em dia. O outro historiador que também está alinhado a essa perspectiva do Mark Bloch é o Paul Venn, e ele afirma que a história é uma narrativa de eventos e todo o resto resulta disso. O que ele quer dizer com isso? Veja, você abrirá seu livro didático, você vai encontrar lá o quê? Texto. Esses textos, uma linguagem mais técnica, são a chamada historiografia, que é a linguagem que o historiador traduz na sua pesquisa, traduz seu conhecimento, o que ele desvendou, o que ele explorou, correto? Então, a história é uma narrativa. Como que a gente traduz aquilo que a gente pesquisou, aquilo que a gente achou, aquilo que encontramos? Bem, é uma narrativa. Outro ponto que Paul Venn ele menciona é que a história nunca se repetiria, mesmo que vivêssemos a contar a mesma coisa. O que ele quer dizer com isso? Que a história ela não se repete. Mesmo que a gente tente remontar um evento que aconteceu há 2.000 anos atrás ou 20 anos atrás, falharemos miseravelmente. Ou seja, todo um conjunto, que é o chamado contexto, todo um conjunto de fatores culturais, políticos, econômicos, culturais, entre outros, esses fatores afetam a gente de modo de que não conseguimos repetir os eventos do passado. Por isso, cada evento ele é único e singular, justamente pelo seu contexto. Ok? Então, para exemplificar melhor essa questão do que é a história, a gente poderia falar o seguinte: ok, professor, a história estuda os humanos, o espaço, o tempo, ela se trata de uma narrativa e ela nunca se repete. São pontos essenciais para compreender o que é história. Mas a história vai para além disso. E para exemplificar essa questão que eu falo para além, vou passar para vocês 2 vídeos agora em que abordam essa temática de uma forma exemplificando o significado maior que a história tem para nós. O primeiro vídeo é um trecho da série Game of Thrones, o 2º episódio da última temporada, em que o personagem Bran Stark, responsável por reter toda a história dos homens na série, por ele ser a própria história, ele se vê ameaçado pelos mortos, que querem destruir o mundo dos vivos e, consequentemente, destruir ele. Bem, esse é o contexto básico do primeiro vídeo. O segundo vídeo
Trata-se do filme, um trecho do filme Doador de Memórias. Nesse filme, a gente vai ver uma sociedade em que a história e os sentimentos foram abolidos. E somente dois personagens que comportam a história, que sabem dela, que compreendem, que são os responsáveis por guardar a memória da sociedade, os sentimentos e a história, eles desejam democratizar, ou seja, eles desejam que os outros que não têm, tenham acesso à história. Para isso, eles entram em choque e eles vão demonstrar um dos maiores significados da história para nós. Então, assistam esses dois vídeos agora. Na volta, a gente comenta sobre eles. Beleza? Ele não sente. Não podemos derrotá-los numa luta direta. O que faremos então? O Rei da Noite e os Fês seguem o comando dele. Se ele cair, chegar até ele é nossa melhor chance. Se for verdade, ele nunca vai se expor. Ele vai sim. Ele virá até mim. Ele tentou antes, muitas vezes, com muitos corvos de 3 olhos. Por quê? O que ele quer? Uma noite sem fim. Ele quer apagar este mundo. E eu sou a memória dele. A morte é isso, não é? Esquecer. Ser esquecido. Se nos esquecermos de onde viemos e o que fizemos, não somos mais homens. Somos só animais. Sua memória não vem dos livros. Suas histórias não são só histórias. Se eu quisesse apagar o mundo dos homens, começaria com você. É um trenó. Perda e dor. Música, alegria. A pureza, impossível. A linda sensação do amor. Seu filho, ele sentiu. Aquela garota, ela sentiu. Já chega. Estamos vivendo uma vida de sombras, de ecos, de sussurros, distantes do que um dia nos fazia reais. Me dá licença só um minuto, Fiona. Nós devemos continuar. Olá, estamos de volta com a nossa aula de História. Bem, você acabou de ver os dois trechos de vídeo que eu disponibilizei. Você notou que eles têm como semelhança apontar que a história tem como significado a estabilização, ou seja, parte daquilo que nos torna humanos. Ou, em outras palavras, a história é a parte constituinte que dá razão para a nossa vida. É a nossa memória sobre nossos antepassados e ela comporta também grande carga de sentimentos. Bem, vamos dar continuidade com a nossa aula.
A outra pergunta que nós fizemos no começo era o que é o historiador, o que ele faz? Bem, segundo Mark Bloch, o historiador se parece com o ogro da lenda, onde fareja a carne humana, sabe que ali está a sua caça. O que ele quer dizer com isso? Bem, ele faz uma analogia do ogro com a profissão de historiador, apontando que o historiador ele está preocupado com os seres humanos, ou seja, ele busca na sua tarefa, na sua profissão, seres humanos, espaço e tempo. Por isso que ele se parece com o ogro da lenda, que busca a carne humana. Bem, já outro historiador, Barros, ele dá um acréscimo a essa definição de Mark Bloch. Ele afirma que, segundo Barros, o que o historiador estuda, bem, ações e transformações humanas, ou permanências, que se desenvolvem ou se estabelecem em um determinado período de tempo, mais longo ou mais curto. Bem, qual que é o ponto dessa menção do historiador Barros? De que o historiador ele não está preocupado somente com os seres humanos, com o espaço e o tempo. Ele está preocupado também e principalmente com ações. Bem, veja que interessante. O historiador, ele não o que ele busca, né, então, no ser humano, no espaço, no tempo? Ações que indiquem permanência ou que indiquem transformações. Então, o que seria o historiador? Um pesquisador, que a gente pode comparar para ficar mais fácil de lembrar com o papel do investigador. Ele busca, no passado, através de seus registros, pistas. Com essas pistas, ele consegue montar hipóteses e uma determinada perspectiva do que aconteceu. O historiador nunca vai dizer para nós o que realmente aconteceu, mas sim o que ainda é possível compreender, saber do passado. Determinados vestígios, como no caso do investigador, levam o historiador a diferentes óticas, a diferentes facetas do passado. Bem, você deve estar se perguntando, no caso do detetive, as pistas indicam um crime, indicam o que aconteceu, correto? Bem, no caso do historiador, essas pistas, esses vestígios, são o que a gente chama de fontes históricas. As fontes da história, no caso, eles são vestígios, escritos, imagens, objetos, histórias orais, música, etc., que foram produzidos pelas pessoas na sua passagem pela Terra. Ou seja, entre o nascimento e a morte, as nossas ações, elas produzem determinadas formas de registro. Nós deixamos pistas para nossos sucessores. Bem, fontes históricas, elas podem ser escritas, visuais, orais, da cultura materiais, sons. Então, uma série aqui, para exemplificar melhor, né? Temos o Correio Brasiliense, um dos primeiros jornais publicados no Brasil. Um brinquedo singelo, como o peão, as ruínas de Acrópole, na Grécia, e o Museu de Campo Largo, Museu Histórico de Campo Largo, que outrora era parte do Colégio Macedo Soares. Então, essas são exemplos de fontes que a gente pode utilizar para saber algo sobre o passado. Agora, detalhando um pouco melhor e exemplificando para melhor compreensão, quais que são as espécies de fontes que temos? No caso, fontes escritas, temos a literatura, aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas, diários, o famoso Diário de Anne Frank, e leis, como a Constituição do Brasil, de 1988. Eu trouxe aqui, só para exemplificar também, outras formas de registro
No caso, os contos gauchescos de Simões Lopes Neto. Esses contos eles remontam parte da cultura gaúcha, então dá para a gente utilizar eles como uma fonte e fazem parte da literatura. A Carta de Pero Vaz de Caminha, juntamente com a Viagem ao Brasil de Hans Stalin, são fontes imprescindíveis para a compreensão do Brasil em seus primórdios, na forma de fontes escritas. Então, dentro desse panorama, aqui são alguns exemplos. Eu trouxe também o primeiro e único jornal do bairro Pateias e Campo Largo, que é o Solidário, publicado em 1998. Então, os jornais, as revistas, são fontes escritas. Dando prosseguimento, temos, no caso, fontes visuais também, como a fotografia, aqui representando a paróquia, a igreja principal, Nossa Senhora da Piedade, no centro de Campo Largo, a pintura a Bacuru da Tarsila do Amaral, os vitrais presentes nas igrejas. Veja que interessante, essas fontes visuais revelam para a gente partes do passado. No caso da fotografia, olhando aqui a gente consegue ver as transformações ambientais e urbanas que ocorreram no centro de Campo Largo. A pintura, nesse caso do Abapuru, da Tarsila do Amaral, revela uma determinada perspectiva do movimento modernista do Brasil, da década de 1920. Os vitrais das igrejas que remontam desde a Idade Média, eles passam uma determinada concepção de religião, determinados ensinamentos. Então, são fontes que a gente utiliza, fontes visuais, que também servem para a gente resgatar aspectos do passado, compreender esse passado. Veja, temos as fontes orais também, como a lenda do Boi Bumbá, as entrevistas. Veja que interessante, outro exemplo, né, de lenda, a lenda do Boi Tatá, em que você tinha uma cobra flamejante, em que punia aqueles que desrespeitavam, agrediam a natureza. Veja, uma lenda muitas vezes esconde ensinamentos como, nesse caso, preserve a natureza, proteja a natureza, trazem aspectos religiosos do seu povo, mas também trazem detalhes do nosso passado, como a natureza que estava sendo agredida. Bem, entrevistas dadas hoje em dia, que podem ser utilizadas posteriormente para buscar acontecimentos, falas e concepções, ou seja, entendimentos dos próprios agentes, do que eles pensam, do que eles vivem, do que eles sentiram naquele momento. Uma entrevista passada no jornal, hoje não se configura como. Uma entrevista pensada hoje mesmo, passada no Jornal Nacional, dando um exemplo. Hoje não irá se configurar como uma fonte histórica. Porém, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, enfim, após uma passagem de tempo, essa entrevista de hoje poderá se configurar como uma fonte histórica lá para frente, em que a gente utilizará ela para compreender esse momento. Então, são exemplos de fontes orais. A gente também tem fontes relacionadas à cultura material e imaterial, como as vestimentas, que aqui no caso, um retrato do gaúcho, em que trazem a bombacha, o ponche e o lenço vermelho. Se perguntar, né, problematizar por que um lenço vermelho pendurado no pescoço, bem, faz uma remissão aos farrapos, principalmente à ala dos maragatos. Veja que interessante, então, são exemplos que a gente consegue identificar na cultura material, nesse caso das vestimentas. Problematizando, a gente consegue resgatar e encontrar determinadas compreensões nesse passado. Por que disso, por que daquilo. Outro exemplo, as músicas, né? Eu trouxe aqui o álbum, né? The Wall, do Pink Floyd. Você pensar por que chamar The Wall, o que a música The Wall o que esse álbum traz, né? Enfim,
você irá compreender na sua letra a concepção do autor dela, mas também de seu momento histórico, ou seja, do seu contexto, do muro de Berlim, que dividiu a Alemanha ao meio, durante um contexto maior que a Guerra Fria. Então, são aspectos, de vez em quando, singelos, como uma música, que a gente consegue aprofundar no seu entendimento como do autor dela, mas também consegue expandir ela para compreender o macro, compreender estruturas maiores, como a Guerra Fria, que foi um movimento global. Veja, artigos singelos também, que outrora eram muito comuns, como o celular da Nokia, o chamado tijolão na época. Bem, hoje a gente consegue comparar a evolução do celular, né, perto desse com os que a gente vê hoje em dia. São exemplos de uma evolução no sentido de mudança de artigos. E isso irá refletir nas nossas ações. Pense, nesse modelo você tinha uma opção de ligar, você não existia aplicativos como Facebook nem WhatsApp. Veja que interessante como que a comunicação não era tanto visual, não é através de imagens, vídeos, é assim mais por voz. Enquanto que hoje, você fazendo essa comparação, você vai perceber que a gente se comunica muito mais por imagens, por textos, por vídeos, do que por áudio mesmo. Então a gente consegue ver mudanças. Eu trouxe aqui também para exemplificar a questão dos LPs, os discos de vinis e o rádio. O rádio da década de 1930. Bem, vamos pegar o disco aqui do Guns N' Roses para pensar como que a fonte consegue nos ajudar para pensar o passado. Veja, você pega um disco de vinil desse tamanho, você tem que pensar aonde que esse disco tocava. Bem, tocava em toca-vinil. E qual que é o tamanho de um toca-vinil? Bem, deve ser grande o bastante para comportar o disco. Já vimos que o disco não é pequeno. Então você pensa também, se problematiza. Se você precisa de uma estrutura tão grande para tocar esse disco, tocar essa música, automaticamente você não vai ter a presença de fones de ouvido. Por exemplo, você também não vai sair carregando, nesse caso, uma vitrola no meio da rua. Então você consegue perceber, através de algo singelo, como um disco de vinil, determinadas ações, determinadas formas de comportamento dos nossos antepassados. Enquanto que hoje a gente sai na rua, liga um fone de ouvido, outrora você precisava escutar, nesse caso, com os discos de vinis, música em um ambiente fixo. Casa, um trabalho, um restaurante, então não tinha essa locomoção como temos hoje em dia. Mas as fontes trazem o passado pronto? Bem, veja que interessante. Você necessita de uma metodologia. Se você pegar o disco de vinil, pegar o jornal, pegar um livro, ele não vai te dar o passado pronto. Ele não vai te dizer, olha, isso realmente aconteceu aqui. Não, de forma alguma. Você precisa arrumar modos de trabalho, formas de trabalho. Você utiliza-se de um método histórico, constrói uma interpretação sobre o assunto. Ou seja, você problematiza no sentido de fazer perguntas para a sua fonte. Você faz perguntas como a gente fez no caso do vinil. Perguntas como, aonde que tocava? Quem comprava? Aonde que se vendia? Esse tipo de perguntas irá apontar para o passado. E assim você construirá uma interpretação. Ou seja, você não vai construir uma fala absoluta do que aconteceu de fato, mas sim o que ainda é possível saber por meio de suas fontes. Você não tem também a disponibilidade nem tempo para reunir todas as fontes existentes sobre um assunto e, através de todas essas fontes, dizer o que realmente aconteceu. Por dois motivos. Primeiro, você não tem tempo para fazer tudo isso. Você também não vai ter acesso a todas essas fontes, provavelmente. Mas existe um outro fator que também te impede de dizer o que aconteceu de fato. Pense comigo.
Por que essas fontes sobreviveram hoje em dia e outras não? Quais são as outras fontes que existiam, mas a gente não tem acesso? Então, o passado, os nossos ancestrais, não entregaram para a gente todo um conjunto de vestígios como era antigamente. Então, alguns objetos, algumas formas, algumas fontes, no caso, que sobreviveram à passagem do tempo. E por conta disso, a gente não tem como remontar o passado como ele era. É impossível a gente resgatar, voltar ao passado e trazer dele exatamente o que foi para analisar, como colocar ele numa caixinha e examinar em laboratório. Então, justamente por isso, você construirá uma interpretação do passado com base em algumas fontes. No final de todo o seu trabalho, que é um trabalho metodológico, o historiador não constrói uma verdade completa ou definitiva. O que ele constrói é uma versão da história que pode ser criticada ou superada por novas pesquisas. Ou seja, outro historiador com outras fontes, com outro olhar para elas, com outras problemáticas, com outros métodos, irá construir uma interpretação que supera a sua, que critica a sua ou que concorde com você, que aponta para as mesmas considerações. Sendo assim, chegamos no limiar da nossa aula, no final, e precisamos retomar alguns pontos para entender se ela foi bem aproveitada ou não. Pense comigo. Para você ver se essa aula foi bem aproveitada, cada aluno, pense o que é a história, o que ela estuda. Se você conseguiu compreender que ela busca os seres humanos, ela compreende tempo e espaço, muito bem. E ela também investiga as ações, que já entra no papel do historiador, que busca as ações nas fontes. Muito bem, você aproveitou a parte da aula. Agora, a segunda parte da nossa aula. O que são fontes históricas e como formular as narrativas? Se você compreendeu que as fontes históricas são vestígios deixados por antepassados, e através delas a gente consegue construir uma narrativa que está pautada em um determinado método, ou seja, em determinadas perguntas, concepções, teorias, enfim. Você compreendeu esses casos? Muito bem, a segunda parte da aula foi integralmente aproveitada por vocês. Sendo assim, deixamos uma atividade para sistematizar esse conhecimento. Primeiro, se chama Storytelling do Historiador. Temos algumas instruções para passar para vocês. Primeiro, selecione 3 objetos semelhantes, como celulares, jogos, fotos, que fizeram parte de sua vida. Após, escrever com base em suas memórias e nos objetos uma história que envolva esses. Ou seja, você deverá selecionar, por exemplo, 3 jogos. A partir desses 3 jogos, você buscará na sua memória que fase da minha vida que eu jogava esse e esse jogo. Quanto tempo eu me dedicava para o primeiro, segundo e terceiro jogo. Qual que era o meu contexto, ou seja, qual que era a minha rotina de vida. Eu trabalhava nesse primeiro jogo? Não. No segundo, com certeza? Não. Então, o primeiro jogo ele era para Play 1, Play 2, Xbox? Não. E assim você faz essas perguntas, elabore perguntas, problematize para cada uma dos 3 objetos. A partir disso, você buscando na sua memória, com as suas perguntas, você irá escrever uma narrativa. Deve constatar que os 3 objetos e uma descrição da história. Você montará uma história. Pode ser feito em formas de texto, em quadrinhos ou um quadro ilustrativo. Ou seja, você vai montar uma storytelling que vai formar um quadrinho, você irá desenhar, fazer colagem, isso fica a seu critério. Você irá colocar legendas nesses quadrinhos apontando para uma narrativa linear contando os fatos da sua vida com base nos objetos. Isso daí pode ser feito num quadro, um desenho somente contendo esses 3 objetos, ou
ou pode fazer em forma de texto, com uma descrição mesmo, dissertativo. Observação. Tente se posicionar como um detetive que, através desses objetos, realiza uma interpretação que possivelmente terá acontecido. Ou seja, com base nesses objetos, em sua memória e nas suas perguntas, você irá atuar, você terá esse contato com o significado de ser historiador, de pesquisar o passado com base em fontes, em perguntas. Sendo assim, essa é a nossa atividade que deixamos para vocês. As fontes utilizadas nessa aula compreendem o artigo de José Assunção Barros, História, Região e Espacialidade, o livro do mesmo Projeto de Pesquisa em História, o livro do Mark Bloch, Apologia da História, ou Ofício do Historiador, de Carla Pinks, Fontes Históricas, e de Paul Veyne, Como se escreve a História. Eu sou Jaciel, e essa foi uma aula de História. Muito obrigado. Qualquer dúvida, por favor, mandar um e-mail na descrição abaixo. E eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Até mais.